É convidado do Primeira Hora de hoje, João Redondo, presidente da APCEP, ou vice-presidente também da Universidade de Lusíada. João Redondo, muito obrigada pela sua presença aqui no Primeira Hora. Vamos falar, sobretudo, dos efeitos da crise nestes últimos tempos no ensino superior privado. Tem-se sentido? Tem, naturalmente que sim. O setor não está imune às dificuldades que o país atravessa, como nenhum setor de atividade em Portugal estará, com certeza. Ainda ouvimos estas notícias sobre o desemprego agora. As pessoas estão com falta de confiança no futuro, estão, com preocupações sobre o seu futuro imediato, e isso, principalmente relativamente àqueles que já estão no mercado de trabalho e que, por natureza, frequentam os segundos ciclos e os terceiros ciclos de estudos no ensino superior, fará com que eles, naturalmente, adiem os seus projetos, pelo menos em termos imediatos. E é evidente também que o desemprego, a alastrar pelas famílias, fará com que, com certeza, também nos primeiros ciclos, possa haver aqui alguma quebra na procura, justamente em consequência desta situação que se vive em Portugal. Já se nota essa quebra? Nota-se que há mais estudantes em dificuldades. Nota-se, isto é geral, é no ensino privado, é no ensino público, atravessa todas as instituições. Sempre houve estudantes em dificuldades, não é uma novidade, sempre houve estudantes com dificuldades em pagar as suas propinas, sempre houve estudantes a solicitar apoio social, a solicitar planeamentos próprios para o pagamento das suas propinas. Este ano nota-se, de facto, mais. Não temos números concretos, mas com certeza que à volta dos 6, 7% dos estudantes que frequentam o ensino superior privado estarão a experimentar dificuldades, o que significa talvez um ligeiro aumento em relação a anos anteriores, em que essa taxa se cifrava por volta dos 4%, 4,5%. Portanto, 4,5% para 6,5% é um aumento significativo. Afeta estas dificuldades que sentem, afeta os estudantes, mas também afeta as instituições, necessariamente? É evidente que sim. As instituições de ensino superior privado vivem essencialmente das propinas que os estudantes pagam. E, portanto, têm naturalmente de ajustar o seu plano de atividades e o seu exercício às receitas que obtêm pela atividade que desenvolvem. E esse ajustamento pode passar pelo quê? Há instituições que desde há um tempo a esta parte se têm vindo a preparar para um decréscimo que se anunciava, não naturalmente apenas relacionado com esta crise que se vive hoje, mas porque, de facto, os indicadores apontavam para que a procura no ensino superior pudesse diminuir numa ou noutra área. E, portanto, as instituições foram, ao longo dos tempos, preparando os seus exercícios, fazendo ajustamentos nos custos do exercício, naturalmente. Podemos também estar a falar, então, aqui da redução do salário dos professores, como foi noticiado? Pode passar por variedíssimas medidas, mas passa, em primeiro lugar, designadamente na instituição em que eu ajudo a dirigir, o esforço primeiro vai naturalmente para a redução dos custos considerados os chamados gastos gerais. Até porque há muita despesa que resulta do número de estudantes que frequentam a instituição e que pode ser naturalmente permanentemente ajustada, desde que a gestão seja atenta e rigorosa e atualizada. Houve, no caso, por exemplo, da Universidade de Lusíada, houve uma redução de custos no que respeita aos gastos gerais, que nos últimos anos ultrapassam no último ano, digo, ultrapassa €1 milhão. Isto tem a ver, naturalmente, com eliminar prestações de serviços externas que não correspondem a serviços essenciais, mudar modelos de contratação, por exemplo, no que respeita aos seguros dos estudantes, onde se podem fazer enormes cortes nos custos. Se me perguntar se é preferível reduzir salários ou criar situações de desemprego, penso que é preferível reduzir salários. E já tiveram que reduzir? Não foi esse o caso ainda da Universidade de Lusíada, à exceção do corte que se fez por iniciativa própria nos cargos dirigentes,
que abrange administradores, reitoria e diretores de faculdade, onde já, há uns tempos esta parte, não é uma coisa de agora, portanto, não é uma medida curativa para o mal que surgiu, é, antes disso, uma medida preventiva para aquilo que se poderia adivinhar e, portanto, foi entendido a reduzir a remuneração dos cargos dirigentes. No caso, em 10%, não é segredo nenhum, mas não se tocou nos salários dos professores. Estas medidas de ajustamento, e não falo só neste reajustamento financeiro, têm de alguma forma prejudicado a qualidade do ensino? Não. E o objetivo é precisamente esse, que as reduções que se façam não tenham nada a ver com aquilo que se deve refletir na qualidade do ensino. Por isso eu dizia, é possível cortar em prestações de serviços complementares que, por exemplo, tinha 2 médicos, pode ter só um, porque o número de estudantes também é menor e porque pode recorrer a outro tipo de serviços com custos muito mais reduzidos. Nas atividades de desenvolvimento complementar, de apoio a atividades culturais, por exemplo, pode haver um novo modelo de gestão envolvendo mais os estudantes nessas atividades sem criar custos suplementares à instituição. E tudo isso pela escala que as instituições têm, quando falamos das instituições com maior número de estudantes, a escala que têm permite, de facto, uma redução significativa de gastos. Não digo com isto que não seja necessário, num tempo mais próximo, provavelmente afetar salários. Não sei. Acho que é impossível qualquer um de nós hoje adivinhar o que se vai passar daqui a um mês. Estamos pendentes do que se passa por essa Europa fora, com especial incidência para a Grécia e para a vizinha Espanha, não sabemos. Agora, não tenho dúvidas em afirmar isto, todas as instituições, e em particular posso falar daquela que eu ajudo a dirigir, fará um esforço enorme para não criar situações de desemprego e manter, naturalmente, a qualidade de vida que as pessoas têm mantido naquela instituição desde que lá trabalham. João Redondo, ontem foi divulgado que 80% dos ciclos de estudos estão por acreditar e que pertencem ao privado. Esta realidade afeta em que medida a Universidade de Lusíada? Em primeiro lugar, uma nota geral, essa não é a realidade. Os números estão mal interpretados. De facto, acho lamentável colocarem-se interpretações desse género Quais são os números reais? Os números que aí estão correspondem a um quadro que integra um estudo que foi feito pelo CIPES, que é um Centro de Estudo de Políticas Educativas, e referem-se à situação em que se ficou quando se partiu para a primeira fase da acreditação. Portanto, esses 421 cursos, dos quais 300 e qualquer coisa, 370 ou 360, correspondem a cursos do ensino superior privado, foram os cursos que passaram à fase de avaliação na primeira fase de acreditação. Isto é um processo dinâmico, esses números são capazes de ter mais de um ano, não é? Ao dia de ontem, a realidade era completamente diferente. E desses 300 e tal cursos do ensino superior privado, 120 já tinham sido concluídos no que diz respeito aos primeiros ciclos e 47 já tinham sido concluídos no que diz respeito aos segundos ciclos. E desses 120, apenas 14 foram não acreditados. Portanto, nem sequer está em causa esse número de alunos que na notícia se referia, de 23 ou 24 mil alunos, que viam os seus cursos encerrados. Essa realidade não existe, isso é completamente falso, não é isso que está em cima da mesa. Neste momento o processo será muito mais adiantado e as próprias instituições já têm conhecimento da intenção de decisão sobre os cursos, e a maior parte dos cursos, a larga maioria dos cursos, não digo a totalidade, mas a quase totalidade, vai encarar situações de acreditação desses cursos. Naturalmente, alguns com algumas condições a cumprir em prazos relativamente curtos, outros mais longos, mas situações que não correspondem minimamente ao alarme que foi introduzido por essa notícia. Por exemplo, no que diz respeito à Universidade de Lusíada, já que perguntou, todos os primeiros ciclos estão acreditados, só não se conhece ainda a decisão final, ou a intenção de decisão final, de 2 primeiros ciclos. Um deles é a motricidade humana e outro deles é a gestão de organizações desportivas, que se conhecerá com certeza nos próximos dias,
e que corresponde à frequência de 40 ou 40 e tal estudantes. E nem sequer está em risco de não ser não acreditado. Exatamente, e se houver esse risco, pode haver um reajustamento para que os alunos não saiam também prejudicados? No processo de acreditação está tudo, em princípio, devidamente programado. Se algum curso não for acreditado e tiver uma frequência que de facto possa exigir alguma ação mais concreta do ponto de vista da recolocação desses alunos, o sistema está preparado para dar resposta a isso. Não me parece, portanto, que haja aqui qualquer alarme em relação aos cursos que estão por acreditar no ensino privado. Essa não é a realidade de facto, é aquela que eu acabei de lhe dizer, e os números de ontem eram de facto esses, não aqueles que foram divulgados pelo estudo. João Redondo, muito obrigada pela sua presença aqui no Primeira Hora.